Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor. Seu nome santo é, com todo meu ser louvarei. Seu nome santo Glória a Deus! A paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Obrigado a você que sempre nos recebe na sala da sua casa ou na telinha do seu celular. E um obrigado muito especial a você que sempre compartilha o link da nossa transmissão nas redes sociais. Amém! Lembrando que nós estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube IEADP Live e Rede Brasil Oficial. Aproveita esse momento, para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. E também não esqueça de fazer a divulgação em massa do Espaço Jovem em todas as suas redes sociais. E você também pode mandar a mensagem, sua sugestão de temas e seus vídeos para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Amém! Só reforçando aí a importância de você enviar sugestão de temas, né? Sim. A maioria dos temas que são tratados aqui são sugestões dos próprios jovens e irmãos que estão sempre assistindo o Espaço Jovem. Esta semana nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: defendendo a fé na universidade. Talvez você esteja estudando para o vestibular ou até mesmo já esteja no ambiente universitário e se pergunte: como será que o cristão deve agir e interagir naquele ambiente? E como fazer a diferença? No programa passado, falamos de algumas dificuldades teóricas que os jovens podem enfrentar no ambiente universitário. E neste programa estaremos entrando na vida prática, naquilo que muitos vivenciam no dia a dia. E já apresentando os nossos convidados de hoje, estamos recebendo o professor Jonas Santana. A paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, para mim é uma alegria muito grande rever vocês novamente, né? Amém. Quero agradecer também a Deus e agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, que eu digo que é uma oportunidade singular, de estar aqui participando do Espaço Jovem, né? E hoje conhecendo, alguns já conheciam, né? E o pessoal da área 13 que está aqui com a gente e ao lado aqui de Caio, que vai aqui nos ajudar hoje. Dentro daquilo que é possível, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a prática do mundo universitário. É um desafio, mas dá para ser crente. Olha Amém. aí, vai ser uma conversa abençoada. Amém! E também para participar dessa conversa está conosco o jovem Caio Felipe. Seja muito bem-vindo. Amém. Pai do Senhor, irmã Zenate, irmão Samek. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez, participando aqui do Espaço Jovem, rever também alguns irmãos ali da área 13, também o professor Jonas Santana. É um prazer estar aqui com o servo de Deus e também agradecemos a oportunidade ao nosso pastor presidente por ter nos confiado, essa oportunidade de também aprender juntos com o servo de Deus e também ao meu pastor, coordenador, ali da área 55, pastor Levi Barbosa. Amém. Amém. Saudação já, para todos os jovens lá da área 55. Também estão conosco hoje aqui para abrilhantar a programação. Alguns jovens, não dá para vir todos, mas temos aqui alguns jovens da área 13. Mas está bem representado, Isso que veio aí. Misturado, um de cada congregação. Muito bem. Eu vou estar apresentando aqui e vou pedir para vocês estar fazendo aí um sinal para quem está em casa. Nosso irmão José Arão, nosso irmão Matheus Barros, Jaiane Alves, Brenda Cristine e Rebeca Dias. Amém. Deus abençoe. E queremos também já mandar a saudação para todos os irmãos lá da área 13 e agradecer também ao evangelista Fábio Benício, por ter permitido os jovens estarem aqui participando conosco no Espaço Jovem. E já dando início à nossa conversa, queremos perguntar aqui ao nosso professor, irmão Jonas Santana, também ao jovem Caio que estará participando aqui, como é a relação, professor, dos cristãos com a universidade?
E que tipos de provações o jovem cristão comumente passa dentro de uma universidade? Acho que primeiro, deixa eu dividir assim, a pergunta em duas etapas, né? Isso. Em duas etapas, porque essa questão da relação de crente com universidade é uma relação, vamos dizer, aqui no Brasil um pouco mais jovem do que em outros países, né? Porque o público evangélico mesmo não tinha tanto acesso, né? E isso não é simplesmente por uma questão religiosa, não. É uma questão do próprio país. Você vê que o mundo universitário era frequentado por pouquíssimas pessoas, principalmente a classe média alta, a classe alta da sociedade mesmo, mas a turma mais simples, realmente, o pessoal mais simples não tem a possibilidade. Mas depois que isso foi expandido, aí realmente os cristãos passaram a ter um acesso maior ao ambiente universitário. Então, qual é a relação que se tem? Inicialmente era aquele medo, né? É incrível você conversa com uma geração mais antiga, quando via um jovem dizer assim, papai, eu quero fazer uma faculdade. Quer dizer, a primeira recomendação que se tinha era assim, meu filho, tenha cuidado para não se desviar. Era a primeira coisa, era a primeira palavra que dava. Hoje a gente já vê aquele incentivo maior, disse, qual a tua idade? 18 anos, está pensando em fazer o quê? Quer dizer, qual é a universidade que você vai entrar? Quer dizer, a gente tem duas relações, né? Lá atrás tem uma relação de muito receio, de muito medo. Hoje tem uma relação de necessidade. Você precisa entrar na universidade para ter um curso superior. Hoje um curso de graduação é uma coisa comum. Quer dizer, só aqui no estado de Pernambuco mesmo, são mais de 50 faculdades diferentes que a gente tem instalado. Né? Você tem pessoas das diversas camadas sociais lá dentro e das diversas religiões também estão lá dentro. Aí surge a preocupação. E o jovem crente no ambiente universitário, como é que deve ser a relação desse jovem no ambiente? Porque uma coisa é a gente falar, vamos dizer assim, da parte teórica, né? Outra coisa é a vivência. Isso. Viver, que é justamente o foco desse programa. Como se deve viver dentro do ambiente universitário? É bom lembrar, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, né? Que o jovem está iniciando a vida. A gente tem meninos muito novos, com 17 anos na universidade. Eu ensino, por exemplo, numa faculdade, aqui no estado de Pernambuco, tem pessoas com 17 anos. Quer dizer, está iniciando a vida mesmo, dentro do ambiente universitário. Quer dizer, e muitas vezes eu vejo um camarada crente que chegou lá. Ele é crente, mas ele não está preparado para enfrentar aquele ambiente, porque ele vai encontrar professores que já vêm com 20 anos de carreira, 30 anos de carreiras, né? Vai encontrar um público misto, né? O público é muito misto, você não vai encontrar ali não é a união de adolescente, né? Eu digo aos jovens, não é o coral, aqui não é o coral da igreja, aqui não é a união de adolescente, você vai ter vários mundos diferentes dentro. Não é fácil para a gente, enquanto professor, lidar com esses mundos diferentes. Imagine quando o jovem é imerso nesse ambiente, né? Então, como é que deve ser esse ambiente? E outra coisa, nós estamos vivendo num período da pós-modernidade que é onde os valores são muito folgados. Ou melhor, a gente não tem mais aqueles valores fixos como a gente vê dentro da história. Quer dizer, hoje a verdade é aqui, depende do meu gosto. Infelizmente é isso que a sociedade vem passando. Cada um tem sua verdade. Né? Cada um tem suas verdades particulares, né? E isso confunde a cabeça do jovem que está chegando ali naquele exato momento. Então, como é que o jovem crente deve ter a postura dele? Em primeiro lugar, eu gosto de fazer o seguinte. Quando eu olho o ambiente universitário e a sala de aula, eu vejo pessoas de diferentes confissões religiosas ali dentro. Mas cada um tem o prazer, até quem não tem confissão religiosa nenhuma, de mostrar que ele é aquela confissão religiosa que tem ali. Qual é a razão e por que eu devo me esconder? Isso. Não tem sentido. Quer dizer, claro, eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento aqui, né? Eu também não é esse o objetivo, mas eu vejo, por exemplo, a pessoa é muçulmano, né? Ele tem um prazer de mostrar que é. Quer dizer, é budista, tem um prazer. É ateu, agnóstico, diz assim, eu sou ateu, eu sou agnóstico, né? E por que eu não posso dizer que sou crente em Cristo Jesus? Né? Quer dizer, é marcar a presença da maneira mais, vamos dizer assim, mais positiva possível, né? Dizendo, você é crente. É assim que a gente deve viver. Ah, mas a gente vai ser rejeitado, né? Que a preocupação é essa, porque você tem um grupo, né? Tem uns grupos. O problema é eu vou ser rejeitado. Só, olha, bem, vamos devagar. Não é bem assim. O problema do medo é que muitas vezes faz a gente ser rejeitado, né? Rejeitado. Eu sei que existe a perseguição religiosa. Eu sei que ninguém venha dizer isso para mim, pela misericórdia de Deus,
fiz três faculdades na vida e algumas pós-graduações. Eu sei muito bem o que é o ambiente universitário. Mas quando você passa a ser referência daquilo que você acredita, o pessoal não vai se afastar, vai se aproximar de você. Olha aí. Mas cedo ou mais tarde se aproxima. Eu lembro, eu acho que dá tempo de falar. sim. Eu lembro de um professor, vou citar o nome aqui, estava dentro da universidade, eu era aluno na época. E ele disse assim, eu não acredito em Deus. Fez aquilo para me provocar, né? Porque as provocações, né, que é outra parte da pergunta, né, é uma coisa comum, acontece. Faz parte, né? Faz parte. Olha, como é que a gente deve reagir? Pô, veja, se você for bater de frente, você pode se desgastar, né? Existem coisas que não valem a pena, tem coisas que não valem a pena. Ele não vai, se você discutir, ele não vai deixar, né, o credo dele, porque você está discutindo com ele, não é mais fácil você arrumar um inimigo em sala de aula. Muitas vezes a vitória está no E silêncio. consegue outros problemas maiores, né? Não, Mais na muitos frente. problemas maiores, né? E olha que eu sei muito bem o que é isso, né? Conseguir problemas maiores, porque assim, lembra de uma coisa, você é aluno, você tem ali 4 anos, mas ele é professor da casa, concursado, que vai passar ali pelo menos 20 anos. Olha aí. A não ser que ele procure e aconteça alguma coisa na vida dele. É 20 anos. Então, a influência de um professor dentro da instituição é muito grande. Eu sempre digo ao aluno, tenha cuidado com o que você vai fazer, porque ele vai ser seu orientador na monografia, ele vai ser também, talvez, sua porta de entrada para o seu mestrado, para o seu doutorado, se você quiser crescer. Então, existem coisas que não vale a pena a gente bater de frente, né? Há coisas sim, né? São casos muito pontuais, mas eu sempre digo, evite qualquer tipo de conflito. É a primeira coisa. Tem batalha, professor, que às vezes é melhor abrir mão dela para vencer a guerra, né? Verdade. Eu vou usar uma frase aqui que eu aprendi com a vida, não foi nos livros, né? Você já viu o arco, né? O arco e flecha, né? Quanto mais a flecha que está no arco recua, quando você solta, mais longe ela vai. Glória a Deus. Aí o que é que eu digo ao aluno? Recue. Eu vi um testemunho de um professor universitário chegar e dizer assim para mim, eu preferi recuar para dar o salto mais longe do que ele, porque ele se aposentou e hoje eu estou no lugar dele, Ai, ai, desfazendo glória a Deus. aquilo que ele dizia lá atrás na sala de aula. Então, lembra do arco e da flecha, né? Tem hora que a gente tem que fazer isso, né? Recuar se quiser dar um voo mais longe, né? Mais longe. Aí deixa eu só falar o que foi que o professor aconteceu, né? Ele fazia aquelas provocações diretas. Teve um dia que eu disse, meu Deus, me ajude, né? Que tem que ter nervo, né? Tem hora que a coisa... É de carne e osso, né? É de carne e osso, ninguém, não somos anjos, não chegou em corpo glorificado ainda não. Aí foi um dia, ele me deu uma carona, não sei porquê, nesse pronto. Eu já achei estranho, né? No dia que eu saí de dentro do corredor da universidade, ele disse, quer uma carona? Eu disse, eu estava precisando, se eu quero, né? Eu disse, meu Deus, o que é que vai acontecer aqui dentro? Porque a primeira coisa, ele disse assim para mim, eu quero lhe contar uma coisa, o que foi? Meu menino de 3 anos de idade, eu estava fazendo uma construção e de maneira, eu levei meu menino lá para cima para ver, porque era alto, ventilado, só que por um momento eu deixei o menino assim, junto de mim, no chão, e fui olhar umas peças de construção que tinha assim do lado, parece que eram uns ferros, umas coisas. E quando eu vi o menino, com 3 anos de idade, já deu para imaginar, né? O menino com toda a saúde, correu e caiu do primeiro andar. E ele caiu em cima de umas malhas de ferro que tinha. Ele deu um grito de desespero muito grande, desceu a escada, pegou o menino no braço, colocou dentro do carro, aquele maior desespero, e correu para o hospital. Quando chega no hospital, ele chega com o menino no braço e diz, meu menino está ensanguentado, meu menino está se quebrando. E o menino estava quieto no braço dele. Aí uma das enfermeiras, quando pegou, disse, olha, o seu menino está bem. Não tem osso quebrado, não tem nada aqui. O menino tranquilo, sem dar um choro. Aí quando ele foi se recompondo, ele disse, como é que uma criança cai daquele ambiente, chega aqui embaixo, nessas tralhas de ferro todinho aqui, não se machuca, não tem um arranhão. Aí foi quando ele disse dentro do carro, disse, olha, irmão, ele disse assim, Deus existe. Olha aí, glória a Deus. Pronto, acabaram essas provocações. Para acabar essas provocações. Existem batalhas que a gente vence em silêncio, né? Eu sempre digo, antes de enfrentar, veja se vale a pena, né? Se vale a pena, tudo bem, mas se não vale a pena, não entre não. Lembre do arco e da flecha, né? Tem hora que
Glória a Quer dar Deus. quer dar um voo maior, recue. E a flecha vai muito mais para longe ainda. Que maravilhoso Glória que a Deus. ele compartilhou com o senhor, não foi? Foi. Eu acredito que chega a dar um alívio assim no coração do senhor, Não, né? não, deu um alívio, Não precisa né? responder não, que Jesus vai trabalhando também. Deu alívio. Eu lembro que depois eu tive que assumir também a disciplina dele, né? Assumi a disciplina dele, só que eu estava com professor de ética, como hoje sou professor de ética na faculdade, e aí já é uma ética diferenciada, né? Não é mais uma ética simplesmente humanista, né? A gente tem um lado cristão também para ser observado. Amém. Então fica bem melhor. Amém. Irmão Caio, o senhor está bem caladinho aí, né? Tá ouvindo o Aprendendo com professor? o professor. Eu vou cutucar o senhor agora. A gente já teve, assim, acho que uma abertura muito boa da conversa. Eu queria saber do senhor, né? Como é que deve ser a atitude de um jovem cristão no campus universitário? Bom, no campus universitário, principalmente, ele deve ali refletir o caráter de Cristo, né? O que eu diria assim em resumo. Porque o cristão, independente de onde ele esteja, ele é crente. Né? Quando ele se formar, por exemplo, em engenharia, em medicina, ele não vai ser um médico crente, ele vai ser um crente médico. Primeiro ele é crente, então ele tem que assumir essa postura, assumir esse compromisso e refletir o caráter de Cristo aonde ele passar. Né? Então, a postura do jovem cristão na universidade deve ser essa, refletir o caráter de Cristo, manter o bom testemunho e também, a partir, né, dessas atitudes, ganhar outras pessoas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. O senhor também passou por algumas batalhas na universidade, Passei né? sim, passei sim. Muito Batalha, bem. pastor, é uma coisa bem... É comum, né? É. Mas eu sempre digo a qualquer um, estude, o seu foco é o estudo. Isso. Estude porque aquele lugar pode ser seu. Olha aí. Eu sinto falta de muitos professores universitários que sejam cristãos. Mas por que não estão lá? Uns não se preocuparam em estudar para chegar lá na universidade, né? Outros acharam que Jesus ia dar a nota do Enem para ele, né? Paciência, vai estudar, né? Vai estudar que passa. E depois que estiver lá dentro, para quem ama a sala de aula, eu vou dizer por mim, né? Olha, eu não escolhi licenciatura por uma questão de necessidade financeira. Porque se fosse por necessidade financeira, eu ia fazer qualquer outra coisa, engenharia, medicina, mas professor não dá dinheiro. Né? A gente ganha, mas não fica rico. Né? Não fica rico. De outras áreas, com certeza vai dar. Né? E logo eu fui fazer lá o quê? Filosofia, né? Pronto. Olha aí. Já disseram, minha família disse, acho que ele está faltando parafuso, coisa desse tipo. Então, mas eu fiz o quê? Porque eu amo aquilo que eu faço. Eu gosto da sala de aula, sabe assim, quando a gente ama aquilo que a gente faz, eu me sinto feliz ali dentro. Quando eu chego, essa aqui é meu mundo, aqui é meu ambiente, e é bom ver o aluno aprendendo, é bom, né? Eu sempre digo que o papel do professor na sala de aula é feito a empregada doméstica, né? Ninguém me tenha por mal, não. É o quê? O que é que a empregada faz? Ela chega, limpa tudo, né? Ela está ali para limpar, para lustrar, para organizar. Então, quando ela sai, quando o dono chega, aí vê tudo arrumado, né? Você sabe quando é que se pergunta pela empregada? É quando a coisa está desarrumada. Isso. Entendeu? Se a casa não tem empregada, não. Quer dizer, o papel do professor é limpar e lustrar. A gente está para lustrar o aluno. Eu sempre digo a qualquer um, cresça e fique mais alto do que eu. Vá-se embora. A minha função é colocar você, cada um tem sua raia, né? Vamos dizer assim, tem sua raia. Aqui está a tua raia, eu estou te colocando na tua raia, no teu ambiente. Corre. Pronto, corre, vai para frente. Isso aí. O bom da gente fazer a coisa por amor é isso, né? Amém. Muito bem. Professor, aproveitando aí a conversa, né? De que forma o jovem cristão pode se preparar para viver sem deixar sua fé na universidade? Porque o senhor falou no começo de estar pronto, né? De estar preparado. Às vezes a pessoa não está preparada. Qual é a forma de se preparar para chegar lá com condições de estudar, mas permanecer firme na fé? Pronto, eu passei um bom tempo no ensino médio, né? Ensino médio, ensinei turmas nessa faixa etária de 13 e 14 anos que não perturba ninguém. São Tá? tranquilos. São tranquilos. Olha aí. A risada já disse entregou tudo. aqui. Não coloca apelido de professor, não, estou mais tranquila do mundo. Mas sempre amei eles, né? Todo prazer do mundo, brinco assim, mas sempre gostei. Mas eu sempre digo a qualquer um, se preparar, crente se prepara com... A receita é antiga, mas é a receita que funciona. É a oração, é a leitura da palavra de Deus,
é estar envolvido nos trabalhos da congregação. É a melhor coisa, é estar numa oração da mocidade, é estar na escola dominical, no culto de doutrina, na Santa Ceia, participar de um congresso. Quer dizer, a gente aqui, acho que participou dos congressos lá atrás enquanto jovem, né? Quer dizer, eu sinto saudade daquele tempo, era muito bom. Quer dizer, hoje vocês têm a mesma oportunidade que a gente tem lá também. Então a gente se prepara se envolvendo com a igreja, primeiramente. E, acima de tudo, né, buscar uma vida de comunhão com Deus. A oração é principal na vida cristã. Qual o problema de muitos chegar na universidade? Eu vou falar, estou falando por experiência, né, de sala de aula de mais de 20 anos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu já vi muito jovem crente entrar e sair desviado. Mas quando a gente analisa caso a caso, o que é que a gente encontra? Encontra um jovem que não ora. E isso não é porque ele entrou na faculdade, a faculdade está lá. Olha, ela vai estar sempre lá. Eu já vi muitos crentes entrarem, né? Eu já participei de muitos grupos de apoio. Os grupos de apoio que a gente menciona na verdade, aqueles espaços de cultos que é feito, né, com os crentes, né? Ali muitas vezes tem gente de toda a denominação. Eu vi Jesus fazer coisa linda ali dentro, né? Jesus batizar com o Espírito Santo, Jesus renovar, um encontro universitário de jovens em sala de aula. Eu lembro, não vou citar o nome da faculdade, mas eu lembro que uma vez a gente fez isso, não era permitido no campus, né? Mas no intervalo a gente fez na sala e Jesus se fez presente. Olha, se fez presente, tá ok? E, o que é que eu sempre digo? Se prepare antes, se envolva com o trabalho da congregação. Eu lembro que um disse assim, professor, eu vou ler todos os livros de John Lennox, né? Disse, pronto, eu vou ler todos os livros de Norman Geisler. Isso é bom, mas isso é teoria, filho. É bom, eu vou apresentar alguns daqui a pouco a vocês, né? Acho que está todo mundo curioso, que dá para ver um pedacinho ali. Isso é bom e eu recomendo. Agora, isso é teoria, é bom deixar claro, né? Mas se envolva na prática do dia a dia da sua congregação, que você vai ter força, com certeza. E quando chegar lá, vai encontrar outros crentes, né? E quando um crente se encontra com outro e se propõe, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma leitura. Uma bênção. Não, é uma bênção, né? E dá para sobreviver ali naquele ambiente universitário. É assim que a gente faz, se preparando inicialmente no meio da congregação e através do jejum, através da oração, né? Através de uma vida de comunhão irrestrita com Deus. Amém. Então, ficaria a dica, né? Não deixe para orar quando entrar na faculdade, não. Procure ter uma vida de oração antes de entrar na faculdade, né? Verdade. Se dedique aí a se alimentar da palavra, escola bíblica dominical. Não existe uma faculdade, e melhor ainda, é grátis. É grátis. Não é verdade? Não é grátis. É grátis. Você pode ir lá na escola bíblica dominical e você vai estar aprendendo a palavra de Deus, lhe dando recursos para quando você chegar lá na faculdade, você vai chegar preparado para enfrentar os desafios. O senhor falando de livro, e os jovens já estão aqui curiosos. Tem alguns livros aí que o senhor deseja apresentar? Tem. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Não está citando o nome da religião, mas existe uma religião que hoje ela é a terceira maior no mundo, mas ela diz a seus membros uma coisa interessante. Ele diz aos jovens assim, eles incentivam a entrar na universidade para galgar os postos mais altos que estão lá dentro. Espera aí, eu sou cristão, eu sou crente, então eu vou deixar esse espaço? Não, se você tem o prazer e ama a sala de aula, ama o ensino universitário, lute, que amanhã é você quem vai estar naquela Glória disciplina. Olha, eu estou tão contente que eu vi recentemente uma pessoa que é de outra denominação, né? Numa igreja protestante histórica, mas ele assumiu a disciplina de medieval aqui em uma universidade. Mas fiquei tão contente porque eu estou vendo um crente chegar. É um crente que acredita na infabilidade das Escrituras e está ensinando. E muitos jovens cristãos já se apoiam nele ali dentro. Agora, irmão, para chegar a isso, é uma conquista, né? É uma conquista em batalha. Sim, tem alguns livros que eu posso indicar para vocês. Esse aqui, pronto. Mantendo a Fé na Universidade, que é da CPAD. Eu trouxe esse livro, né? Para apresentar aos jovens, né? Apresentar aos jovens e mostrar a você que aqui tem uma série de dicas. Que, por sinal, esse material aqui, a linguagem é de fácil acesso. E é um livro
que começa a tirar os mitos da cabeça, porque é muito mito que isso é criado, né? Dentro da cabeça dos jovens, é incrível. Aí disse, chegar lá, o professor vai contestar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu disse, que curso você está fazendo? Engenharia. Eu disse, ele está deixando de ensinar a matéria dele? Não tem sentido isso, né? Tem sentido, né? E olha que eu fiz filosofia, e filosofia você encontra de tudo, né? De agnóstico, ateu e crente lá dentro, né? Mas dá para ser crente sendo filósofo. Né? Amém. Glória a Jesus. Então tem esse material aqui, Mantendo a Fé na Universidade, que é da CPAD, livro muito bom. Quem tiver interesse, né? Estou dizendo que a Bereia tem, estou falando da minha casa, né? As outras também têm. Amém. Deixa eu trazer aqui minha casa. Esse aqui, muito bom esse material. Tem outro livro, gostaria de apresentar também. Esse aqui é praticamente um best-seller, né? Isso. É O Cristão e a Universidade. Para aqueles que têm dúvida, né? Para aquele que tem dúvida de como manter a postura dentro da universidade. Vocês vão ver que esse livro que nós estamos trazendo para cá, ele não vai promover debates no meio universitário. Não é isso. Você está ali para aprender uma profissão. Isso. Você não está ali para debater. Você está ali para aprender uma profissão. Principalmente quem vai pegar essa parte de tecnologia. Disse um aluno de ciência da computação, disse, tu está fazendo ciência da computação, vendo cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, para ver até cálculo 4 lá. Disse, tem tempo, o professor tem tempo de falar alguma coisa contra Deus, o professor não tem não. Então pronto, não tem não. Então não se preocupe com isso, né? Mas pelo menos pegue esse material aqui para se portar no campus, porque o maior problema da universidade não são os professores, são as relações de amizades que são feitas no dia a dia. Estou dizendo por experiência própria. Infelizmente, quem mais derruba não é o professor contestando, mas são as amizades que tem no campus, né? Lembre de uma coisa, a gente só se coloca debaixo de uma árvore que tem folhas e que tem fruto, né? Então, irmão, uma amizade que leva a gente para trás... Não é boa. Não é boa. Professor, vamos fazer o seguinte, você que está em casa, você pega um papelzinho, pega uma canetinha, deixa aí do lado da TV, do computador, que durante o programa a gente vai apresentando mais livros. Vou deixar você curioso. Você fica aí com papel e caneta, você vai anotando aqui as indicações do professor. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, você não sai daí, compartilha com seus amigos, com seus familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. E você fica aí que daqui a pouco a gente volta. Amém. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Amém! O Espaço Jovem está de volta. E você não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais de YouTube, IEADPE Live e Rede Brasil Oficial. Também não esquece, né? Não deixa de curtir e compartilhar. Muito bem. Estamos conversando hoje sobre o tema Defendendo a Fé na Universidade. E conosco estão o professor Jonas Santana e o jovem Caio Felipe. Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Já queremos perguntar aqui ao professor e ao nosso irmão Caio, como dialogar em relação à Bíblia e à fé dentro de uma universidade? Dentro de uma universidade, né? Uma pergunta bem interessante porque envolve duas situações aí. Primeiro envolve Bíblia e a questão da ciência, não é isso? Quer dizer, Bíblia e ciência, a gente tem a fé e a ciência junto.
as duas são inimigas? Não, de jeito nenhum. Na verdade, nunca foram, né? Eu gosto sempre de tirar esse mito, que por sinal é um dos livros que a gente apresentou aqui, fala sobre isso, né? Olha aí. É acabar com esse mito de dizer que a ciência é contra as escrituras ou que a escritura é contra a ciência. Quer dizer, para responder isso é só pegar uma área do conhecimento que é uma das melhores que a gente tem, que é a arqueologia hoje. Quer dizer, olha para a arqueologia e você vai perceber que aquilo que é a arqueologia, claro que é um campo extremamente vasto e grande, a arqueologia, não resta a menor dúvida. Mas, se você pegar aquela arqueologia voltada especificamente para Jerusalém, o Oriente Médio, você vai ver que todos os relatos dos textos bíblicos são comprovados pela arqueologia, sim, de forma que a gente pode dizer que a Bíblia ela é verídica em tudo aquilo que fala. Foi lançado um livro, vai fazer acho, uns 3 anos isso. O título do livro é A Bíblia do século XXI. Não é que existe realmente a Bíblia do século XXI, mas é um livro do Dr. Luiz Saião, que o título é A Bíblia do século XXI. Ele mostra ali 150 grandes descobertas que provam a veracidade das Escrituras Sagradas. Olha aí. Detalhe, eu acho perfeito quando ele diz assim, nossos pais morreram acreditando nas verdades sagradas sem ter as provas que nós temos. Isso é uma coisa bonita, ele diz, olha, há 50 anos atrás a gente não tinha as provas documentais que nós temos hoje. E nossos pais morreram acreditando que a Bíblia era a palavra de Deus. Aleluia. Eles não viram, mas a geração, os filhos e os netos, alcançaram essas comprovações. Somos privilegiados. Somos um privilegiado. E, ao mesmo tempo, ministro, tem uma coisa a considerar. Eles não tinham as provas e tinham uma fé mais embasada. Olha aí. Nós hoje temos provas e temos um povo com maior dificuldade de acreditar. Se os nossos pais lá atrás, avós, tivessem as provas que nós temos hoje, talvez a fé deles seria muito maior do que já eram lá atrás. Então fica essa questão de alerta. Então, é possível relacionar Bíblia e ciência? Sim, não resta a menor dúvida. Uma das áreas do conhecimento para fazer esse diálogo, né? Unir as duas, né? A arqueologia é uma delas e a outra, a própria ciência. Vamos dar uma olhadinha na astronomia, por exemplo, né? Olha para a astronomia que você vai ver que as leis físicas que foram estabelecidas por Deus provam a existência de um Criador, né? O livro, por exemplo, do doutor Adalto Lourenço, por exemplo, que é Como Tudo Começou, que é você que está nos escutando em casa, é um livro excelente, Como Tudo Começou, de Adalto Lourenço, né? Muito bom. Mostra, né? Um livro excelente, tem até de Marcos Lieb também, muito bom o material que ele mostra. Detalhe, são cientistas cristãos, né? Que tem PhD na área. Doutores tem e teólogos também. Não, doutores e teólogos, né? É. Quer dizer, é possível não, é fato que pode ser crente, pode ser cientista. E os dois mostram que o mundo é tão perfeito, é uma mecânica, é uma engrenagem tão perfeita que aponta para a existência de uma mente superior. Vou usar o termo filosófico, né? Aponta para uma mente fora desse plano, totalmente superior e totalmente inteligente, que criou todas as coisas, que a Bíblia vai chamar nada mais, nada menos de Deus. Então, a ciência aponta sim para a existência de um Criador. Aí fica fácil a gente ver o que a Bíblia diz. Louco é o homem, né? O nécio. Diz o nécio no seu coração. Não há Deus. Né? Amém. Glória a Deus. A gente vai aproveitar também a oportunidade para estar louvando a Deus com os jovens lá da área 13. Amém? E você que está aí em casa, se conhece o hino, não fique apenas assistindo. Aproveite esse momento para estar também adorando a Deus juntamente conosco. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar
força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó. A voz de quem te adora, ó. A voz de quem te adora, ó Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E a gente já quer aproveitar aqui para voltar para a nossa conversa. Irmão Caio, como é que deve ser essa relação, né, a amizade com os colegas e com os professores na faculdade? Bom, eu gosto da Bíblia porque ela nos ensina tudo, né? Ela é um manual Amém. da nossa vida, né? Da nossa regra de fé e prática, e ela nos ensina tudo, inclusive em relação às nossas amizades, como deve ser o nosso comportamento diante dos nossos colegas de classe, diante dos professores. E eu separei aqui alguns versículos para poder ler, né? O Espaço Jovem, estamos com vários Amém. internautas, né? Que podem também estar acompanhando aí e onde você está. Eu separei aqui primeiro para ler em Romanos capítulo 12 e o versículo 18, que fala sobre ter uma amizade pacífica, ser pacífico com os outros. Diz assim a palavra de Deus: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, em primeiro lugar, eu diria que a nossa amizade com o nosso próximo, seja colega, seja professor, deve ser pacífica. Em segundo lugar, eu diria que deve ser com amor e com respeito, né? Porque como está escrito em João, capítulo 13 e 35, o próprio Jesus ele disse que nós seríamos conhecidos como os discípulos se nós amássemos uns aos outros. Então, esse amor envolve respeito, né? Envolve esse amor, essa empatia com o próximo. E para finalizar, eu citaria Salmos primeiro, né? Que aí entraria o limite, né? Nós devemos ter amor, devemos ter respeito, mas nós devemos também ter limites entre essa amizade. E o salmista ele diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, como já foi falado pelo professor Jonas, né, um dos grandes fatores que fazem com que os jovens se desviem, né, se afastem da presença de Deus, não são tanto os ataques dos próprios professores, mas são as amizades em si, porque lá tem pessoas de diversos grupos, né, pessoas com diversas crenças, com diversas realidades. Então, o jovem cristão ele deve saber como se portar, como se posicionar e selecionar suas amizades. Quando o salmista ele cita aqui nesse primeiro verso, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo. Veja aí que ele cita alguns estágios. Primeiro, aquele que não anda. Depois ele diz aquele que não se detém, já é um outro estágio. E depois ele diz nem aquele que se assenta. Ou seja, cada vez que o cristão ele vai dando atenção ou vai se infiltrando, né, compartilhando, né, com essas pessoas que muitas vezes têm uma fé diferente, têm práticas diferentes que desagradam a Deus, ele termina em declínio espiritual. Primeiro ele se detém, primeiro ele anda, depois se detém, depois se assenta. E o resultado nós já sabemos. O conselho da palavra de Deus é esse: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Amém. Então esse deve ser o posicionamento do jovem cristão, não esquecendo de jamais negociar a sua fé. Amém. Muito bem, glória a Deus. E ainda dando continuidade aqui, professor Jonas, muitas vezes o cristianismo é acusado de ser anticientífico, né? A gente já falou algo aí no começo, e está contra a razão. Como responder a essas acusações? Deixa eu apresentar algumas literaturas aqui que eu acho que é bem interessante, Olha. já para responder essa pergunta, né? Que parece que é um mito, né? Dizer que o cristianismo é contra a ciência. Se estabeleceu esse mito, se estabeleceu essa mentira, e uma mentira dita várias vezes se transforma numa verdade, entre aspas, na cabeça de muita gente.
né? Dizer que o cristianismo é anticientífico é até uma coisa, é até um insulto. Insulto por quê? Nós temos livros, antes de mostrar aqui, você que está em casa, estou lembrando dele, que eu sempre indico com os alunos que eu ensino filosofia, a disciplina de ética. Tem um livro chamado E se Jesus não tivesse nascido, que é de J.D. Kennedy, que é da editora Vida. Olha aí. Pronto, se você ler esse material, você não vai encontrar lá um livro bíblico no sentido, um versículo sendo explicado versículo por versículo, não. Você vai encontrar provas mostrando que o cristianismo não é anticientífico. Por sinal, serão citados ali gente, por exemplo, feito Isaac Newton, né? Sim. Isaac Newton foi citado por ali porque é cristão. Amperes também, que quem trabalha com elétrica já sabe que Amperes também é cristão. O Kepler também era cristão. Uma grande parte, né? Os cientistas da época eram cristãos. Cristão e cristão convicto, né? Cristão convicto, né? E olha que até o próprio Darwin, né? Com todas as objeções que se tem à teoria da evolução, mas ele no início sempre acreditou em Deus e no finalzinho da vida ele disse que o melhor livro que gostava de ler era o livro de Hebreus. Então assim, acusar, né, de não deixar Darwin com um asterístico em cima, mas acusar o cristianismo de ser anticientífico é um insulto, porque a primeira faculdade e a primeira universidade, ela surge justamente no ambiente cristão, né, ao lado das chamadas escolas palatinas. Então, o cristianismo não é anticientífico. Olha um livro bom. A Ciência Pode Explicar Tudo, de John Lennox. Será que a ciência pode explicar tudo? Né? Que se colocou a ciência como sendo aquela portadora de todas as respostas. Aí se descobre que a ciência não tem respostas tão coerentes assim para tudo. Isso aconteceu na sala de aula, viu? Eu vou dizer aqui. Eu lembro que uma aluna chegou e disse assim: professor, não acredito no pecado. É do nada, né? Tem aquelas coisas que aparecem do nada, acho que a pessoa já vem pensando, né? já vem de casa pensando, né? Para saber o que é que vai perguntar. Aí disse: professor, eu não acredito no pecado. Aí eu repliquei da seguinte maneira, né? Disse: bem, se eu levar em consideração essa tua lógica, eu também não acredito. Eu não acredito na alma humana, que ela existe. Mas a alma existe, professor. Você me deu uma foto dela? Eu tenho foto do corpo, da alma não tenho não. Então, me ajude. Me ajude. Então, você pode tirar uma foto do pecado? Quer dizer, não pode tirar, mas ele existe enquanto prática. Da mesma maneira que a alma humana existe e é imortal, né? O pecado também existe. Quer dizer, tem gente que precisa pegar nas coisas para acreditar, né? Tem tanta coisa que a gente não pega e que a gente acredita, né? Tá lá? A ciência pode explicar tudo? Material muito bom. Tem argumentos falando justamente disso aqui. E outro, tem dificuldade e razões para crer, né? Falecido, né? O nobre, né? Norman Geisler, que Jesus já guardou ele, mas Razões para Crer é um excelente material, né? Que você que está em casa quiser adquirir, que é uma literatura clara, tranquila, né? Recheada de argumentação para mostrar que a ciência aponta a existência de um Criador e que em nenhum momento ser cristão é ser anticientífico, né? Isso é um discurso que tem que ser desconstruído dentro das universidades e depois no meio dos jovens. Olha aí. Né? Amém, muito bem, professor. Professor, tem mais algum livro aí que o senhor gostaria de indicar? Tem um best-seller, né? É de Norman Geisler também. Na Norman Geisler, deixa eu apontar aqui para a câmera, né? Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. O título é bem sugestivo, né? Bem sugestivo, como nós estávamos falando. Tem pessoas que dizem assim: eu só acredito se ver. Tem tanta coisa que tu não vê que tu acredita, rapaz. Tanta coisa. Então, assim, o livro foi escrito justamente com essa perspectiva daqui, né? Essa perspectiva de mostrar que existe uma série de provas, né, que mostram a existência do Criador e que as coisas que não se pegam também podem ser provadas. Olha. Então o título é bem sugestivo. Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu é um best-seller, tem quase... já passou, deixa eu ver um momentinho aqui, mais de 37 mil exemplares vendidos. Então indicando, né, meu objetivo é indicar esse material, porque geralmente o pessoal pergunta: tem algum material que possa me ajudar? Diz: tem esse aqui. Mas se lembre de uma coisa, a gente está apresentando todos esses livros, mas nenhum substitui esse. Amém. Glória a Deus. Nenhum substitui, deixa eu tirar essa aqui, nenhum substitui a Bíblia Sagrada.
leia a Bíblia, ame a Bíblia, né? Porque a palavra de Deus diz justamente isso. Deixa eu pegar só um versículo, dá tempo para a gente terminar rapidinho? Sim, Então, eu dá pegar sim. um versículo bíblico, que é um versículo que me acompanha desde a época de jovem, né? Foi um dos primeiros, o meu professor de discipulado que passou para mim. Josué capítulo 1, versículo 8, diz o texto sagrado: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aí antes que você que está em casa diga assim, professor, eu não consigo entender, se calma. A gente tem a Bíblia na Revista Corrigida, a gente tem na linguagem de hoje, NVT e NAA. O vocabulário não é desculpa para ninguém ler as Escrituras. Isso. Então, leia a palavra de Deus e ame. Tem coisa que eu não entendo, não se preocupe não, né? Leia, tem coisas que a gente entende pela fé, né? Eu lembro que um aluno uma vez disse assim, professor, eu quero entender como foi que Jesus, que era carne e osso, entrou e disse a Bardomeu, toca aqui, que é isso. Ele disse, a gente só entende pela fé. E Jesus disse assim, é carne e osso, pode tocar. Então, tem coisas que é pela fé. Quando eu voltar do programa, quando eu voltar no próximo bloco, eu falo do patinho e do pintinho. Vai ficar curioso, sim. Eita, Olha aí. então já fica aí a deixa para você não sair daí, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta para saber, que até eu tô curiosa agora, professor. Então você fica aí que daqui a pouco a gente volta. Amém. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Glória a Deus! O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEDPE Live e também o Rede Brasil Oficial. Aproveite aí e compartilhe com seus amigos e familiares para que muitas vidas sejam abençoadas com essa programação. Amém. Nós estamos conversando hoje sobre o tema Defendendo a Fé na Universidade. E conosco estão o professor Jonas Santana e o jovem Caio Felipe. E a gente vai aqui dando prosseguimento à nossa conversa. A gente queria saber, né, qual o papel da teologia na defesa da fé? E como é que a cosmovisão cristã pode ajudar o estudante cristão em sua área de estudos? Pronto, a questão da teologia é muito interessante porque logo no início ela era considerada a rainha das ciências, né? No início é uma das disciplinas, não, é uma das áreas do conhecimento mais antiga do mundo, chama-se na verdade a teologia. Ela pode sim ajudar na defesa da fé, não resta a menor dúvida, porque primeiramente ela trabalha com um princípio, que é a existência de Deus é um fato. Né? Em primeiro lugar, a primeira coisa da teologia, né? Seus diversos ramos, mas diz, Deus existe, está lá. E principalmente a teologia, essa teologia ortodoxa, né, que a gente sustenta, que mostra a existência de Deus como sendo um fato, ela pode ajudar bastante na hora de organizar o pensamento
na hora de defender a fé cristã. A partir de qual momento? Né? É quando tem a disciplina de apologética. Né? A apologética é excelente para isso. Trabalha com Bíblia, óbvio, trabalha com Bíblia, mas também trabalha com aspecto lógico e racional, mostrando que a fé também é racional, a fé também é lógica. Né? Por sinal, muitos livros que nós mostramos aqui, aquele logo no segundo bloco, Razões para Crer, ele é excelente. Aquilo é uma aula de apologética, né? Aquilo é uma aula de teologia. Então, a teologia pode sim contribuir com a disciplina de apologética para a defesa da fé cristã. Mas eu sempre gosto de mencionar uma coisa. Olha, fazer apologética não é sair combatendo pessoas, é combater ideias. A gente combate erros doutrinários, combate heresia, né? Se propõe a provar, mostrar que Deus existe, mas nunca combater pessoas. Né? Pessoas a gente faz de tudo para ganhar para Jesus de Nazaré. Sempre tem foco isso, porque tem muito debate na internet. Né? Da mesma maneira que vocês estão nos assistindo aqui, não falta debate. Muitas vezes tem aqueles debates acalorados e tem pessoas que gostam disso. Mas lembre de uma coisa, Caio até mencionou aqui um versículo bíblico que a gente tem que ir pelo lado ser pacífico, né? Pacífico. E lembre de uma coisa, se na hora de fazer apologética, combata a ideia, não a pessoa. A pessoa a gente ganha para Jesus. No que depender de vós, mantenham a paz com todos. É justamente a questão de manter a paz com todos. Então, a teologia, essa área do conhecimento que é extremamente ampla, que já trabalha como a existência de Deus como sendo um fato, ela sim contribui com a apologética, e a apologética, por sua vez, fortalece a fé, né? Quer dizer, é mais um alimento para a fé cristã, se assim podemos dizer dessa forma. E a questão da cosmovisão cristã, o que é essa cosmovisão? Né? A visão de mundo que a gente tem. Pode contribuir para a vida espiritual, não resta a menor dúvida, porque a própria vida espiritual, ela já é uma cosmovisão cristã. Aquele que é crente, salvo, lavado pelo sangue de Cristo Jesus, a vida dele já se constitui uma própria cosmovisão cristã. O que é que tem na cosmovisão cristã? Fidelidade, verdade, santidade, Jesus. Tem a salvação que está ali dentro muito bem arraigada. Então, os óculos que nós estamos usando aqui é o óculo da cosmovisão. E outra coisa, essa questão da cosmovisão cristã sempre nos impulsiona a ganhar outro para Jesus. Não existe uma cosmovisão cristã que não me impulsione a ganhar ninguém para Cristo. Tem algum problema nessa cosmovisão, né? Falha, né? Tem falha isso. Então, aquele que vive uma cosmovisão cristã, ortodoxa, fiel a Deus, pode ficar certo que a tendência dele é ganhar pessoas para Jesus. E no intervalo, a gente estava conversando aqui com o Caio, que os intervalos bíblicos, por exemplo, que tem nas universidades, que não tem só em uma não, viu? Tem várias. E se comunica, né? Caio sabe muito bem disso, que um intervalo bíblico, os grupos saem se comunicando com outras faculdades ali. E é incrível que nesses intervalos bíblicos, Jesus tem batizado com o Espírito Santo. É sinal de que Jesus está ali. Então, diga ao jovem que está na universidade se achando fraco, procure os crentes. Procure o intervalo bíblico, se aproxime, chegue mais perto. Eu sempre digo a qualquer um, nunca deseje ser um exército formado por um homem só. Você vai perder a batalha, né? Tem hora que a gente precisa pedir ajuda, né? É o caso, por exemplo, de fazer uma menção de um texto bíblico, né? Ou de um evento bíblico. Na hora de ressuscitar Lázaro, só quem ressuscitava Lázaro era Jesus. Mas na hora de tirar a pedra, Jesus não tira a pedra. De jeito nenhum. Jesus diz a Marta, Marta, tira a pedra. Mas olha, uma pedra de aproximadamente 150 quilos para uma mulher só tirar, parece até ilógico, né? Jesus chegar e dizer para a mulher, tira a pedra, é uma pedra pesada daquela. E Jesus disse, eu só faço milagre se tirar a pedra. Em primeiro lugar, aquela pedra não é pedra da incredulidade. Aquela pedra ali representa que Marta precisava pedir ajuda a alguém. Disse, sozinha eu não consigo, mas se você me ajudar, a gente tira a pedra, na hora que tirar, Deus faz milagre. De maneira que aquele milagre não foi só de Marta, foi de todos aqueles que ajudaram também. Então, meu querido irmão, peça ajuda, peça socorro, não lute só. Tem intervalos bíblicos e outra coisa, tem a igreja do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. E, professor, para a gente não esquecer, ficou faltando a explicação do patinho, né? Sim, a gente deixou o patinho, né? O patinho. É uma metáfora que eu geralmente uso em sala de aula, né?
sala de aula, dependendo da disciplina que a gente leciona, né? Essa questão de fé e razão, e logo no segundo bloco eu tinha mostrado a aluna que chegou e perguntou, né? Que nós dizia assim, eu não acredito em pecado, porque eu não vejo pecado. Aí ele disse, a gente não acredita que tu tem alma. Disse, eu tenho alma. Disse, me dá uma foto dela. Da foto dela. Se você for usar o mesmo princípio, vai deixar de acreditar em muita coisa. Não é pelo fato de você não ver que aquilo não exista. Assim você vai ter que até negar a existência do próprio oxigênio, que na verdade seria, se alguém fizer isso, seria na verdade uma loucura, né? Isso ali, existe coisa que a fé explica, existe coisa que a razão explica, né? Quem já foi do interior, como eu fui, minha família é da cidade de Vicência, eu vi algumas vezes no engenho acontecer o seguinte, né? Pegava-se ovos da pata, colocava junto dos ovos da galinha, e a galinha chega, senta, e ela choca naturalmente. E na hora de que os ovos vão eclodir, é impressionante que de um lado sai os patinhos e do outro lado sai os pintinhos, né? É incrível, né? Ela choca do mesmo jeito, mas o que chama a atenção é que quando chega os pintinhos, os patinhos já grandinhos, quando chegava perto do lago, o pintinho fica e o patinho vai. Então a razão, ela tem limite, a razão vai até aqui, ó. Quando a razão não pode ir mais, então a gente tem que deixar o patinho andar. Disse, agora é a fé, daqui para frente é a fé. Então, deixa o patinho, né? Agora é com a fé. Quer dizer, é assim que a gente trabalha, né? Entendeu agora do pintinho do patinho, né? Amém. É fé e razão, é fé e razão. Quando aquilo que você não entende, creia, deixa a fé nadar. Isso pertence à fé, não pertence à razão, não. Amém. A gente vai estar ouvindo mais uma vez um louvor pelos jovens, mas já vou deixar aqui o irmão Caio preparado, porque o professor falou dos intervalos bíblicos, né? E eu sei que o senhor aí passou um bom tempo dirigindo o intervalo bíblico, vai falar aqui um pouco também da importância dos intervalos bíblicos. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor juntamente com os jovens aqui da área 13. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam.
Glória a Deus, aleluia. Muito bem, irmão Caio, intervalo bíblico. O senhor passou um bom tempo aí servindo a Jesus, né? Ajudando aí a obra do Senhor através do intervalo bíblico. Amém. É verdade, evangelista Samek. A gente passou um grande período, né? Principalmente na graduação, né? Eu tive a oportunidade também de cooperar na direção do trabalho. Eu passei os 5 anos da minha faculdade frequentando, participando do intervalo bíblico. Assim que eu cheguei na universidade, eu não sabia que existia, né? Mas dentro do meu coração, eu orando a Deus, eu disse: Senhor, eu sei que eu estou aqui para um objetivo maior, não é somente me formar. Eu sei que o Senhor quer alcançar outras pessoas através da minha vida, então me ajuda a ser fiel a Ti, a entrar crente, sair mais crente. Me dê a oportunidade de eu pregar também a Tua palavra através do testemunho e também através da palavra exposta, né, falada. E aí, logo no primeiro período, eu já encontrei, né, um grupo de pessoas, de crentes, né, que estavam ali reunidos, fazendo esse trabalho do Senhor, do intervalo bíblico, e nós pudemos participar. Foi uma bênção. O intervalo bíblico, ele é realmente um projeto que nasceu no coração de Deus, porque através desse culto que é feito com os jovens cristãos, a gente consegue alcançar muitas pessoas. Alunos e até professores também já participaram, já foram alcançados pela palavra de Deus. E como já foi falado também pelo professor Jonas, né, esse movimento, essa reunião que é feita nas universidades, a gente consegue um grande apoio, né, principalmente na questão das visitas, né? A gente sabe que tem um intervalo bíblico na outra universidade, a gente visita, a gente dá aquele apoio, evangeliza juntos e terminou criando-se um laço, né, um vínculo, onde nós conhecemos vários cristãos, vários jovens que têm bastante experiências com Deus e também terminaram fortalecendo a nossa fé no período da graduação. Eu posso dizer, por experiência, né, própria, na sala de aula eu consegui ganhar algumas pessoas para Cristo durante o período da graduação. No final do curso eu consegui 13 pessoas. Aí é claro que a gente não fica mostrando questão de números, mas a gente vê que é possível a gente ser crente e ganhar pessoas, porque se eu ganhasse uma pessoa eu ficaria muito feliz, não é? E eu fico mais feliz ainda porque eu vejo que grande parte delas permanecem firmes até hoje, já se batizaram, tem alguns que foram batizados com o Espírito Santo. Então a gente vê que é um investimento de Deus, não é? Uma frase que o meu amigo, irmão Nil, irmão Genildo, né, a gente chama carinhosamente de Nil, ele disse em uma das vezes que ele pregou a palavra de Deus ali no intervalo da nação, ele disse assim: o intervalo bíblico é a recepção de Deus para nós na universidade. Veja que coisa boa, ou seja, quando você chegar na universidade, está perdido, não sabe o que fazer, Deus já está ali, com o intervalo bíblico preparado, é um oásis no deserto, né? Muitas vezes com aquela correria de estudos, rotina de leitura, de estágio, de trabalho, às vezes você fica com um tempo resumido para ir para a igreja, mas o intervalo bíblico está ali. Toda semana evangelizando, falando da palavra de Deus, fortalecendo com os testemunhos. E o crente, ele não tem desculpa para dizer que não vai à igreja. A gente tem que separar o tempo, tem que ter essa prioridade. E no intervalo bíblico, Deus fala. Deus fala, Deus salva, e nós também temos testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo na faculdade. Então, é um grande privilégio, né, para nós ter contribuído, colaborado com esse trabalho, e eu tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas ainda por meio dessa obra. Glória a Deus, olha, o Espírito Santo incendiando, né? Incendiando. As faculdades aí com a sua presença, e também o nosso amado pastor, a igreja, tem dado um apoio muito importante, né? Exatamente. Eu digo por experiência própria que tive Nós tivemos a honra, o privilégio de participar, né, enviado pelo nosso pastor, eu acho que era o culto de agradecimento. O culto de agradecimento. E eu sei que todo o final nosso do pastor semestre. sempre está enviando obreiros para estar participando também, né? Dos agradecimentos de fim de ano, né? Exatamente. Todo final de semestre a gente fazia um culto de agradecimento, né, a Deus. E aí a gente convidava várias pessoas e por meio do pastor presidente ele sempre enviava, né, com esse cuidado de enviar um ministro para nos trazer a palavra de Deus. E em uma das ocasiões nós tivemos a presença do evangelista Samek trazendo a mensagem. Foi uma bênção, Deus falou fortemente conosco. Foi ali no auditório, né, da faculdade, muitas pessoas presentes, tanto cristãs, não cristãs, mas que gostam de ouvir a palavra, são alimentados e a semente vai sendo plantada. Glória a Deus. Um dia ela frutifica. Muito bem. Professor, já encaminhando aí quase que para o final, queremos perguntar, né? Já para encerrando o nosso assunto de hoje, como se manter fiel e manter o testemunho cristão no ambiente acadêmico? Em primeiro lugar, né, primeiro que tudo, reconhecer que é crente, né? Que não vai negociar os valores cristãos, os valores cristãos são muito caros.
não está aí para ser negociado, não é nem para ser negociado em nenhum momento. Então, a primeira atitude do crente é lembre de uma coisa, você é filho de Deus, é uma identidade muito grande que você tem dentro de você. Você é filho de Deus, seu nome está escrito no céu, no livro da vida. Jesus morreu por você. A primeira coisa para manter o testemunho cristão é ter consciência que você é filho e que Deus, na verdade, é seu pai e está ali para cuidar de você. Segundo lugar, né? Se mantenha fiel a Deus, não negocie seus valores, porque, olhe, mais cedo ou mais tarde, você vai ser referência. Sabe por que tem tanta gente que muitas vezes tem raiva de você dentro da faculdade? Porque quer ser como você e não consegue. Isso aí. Quer ser fiel como você não consegue. Né? Quer ter aquele padrão certo. Olha, é bonito um crente quando entra e sai da sala de aula, né? Faz seus trabalhos, né? Faz suas provas. Né? Exemplo nas notas. Exemplo nas notas, principalmente, tem aquele padrão ético de procedimento, né? Aquele perfil, que isso chama atenção. E da mesma forma que chama atenção, também incomoda. Isso. Incomoda, mas incomoda por quê? Porque é certo. Porque se fosse errado, não incomodaria. Então, meu querido, tenha consciência, em primeiro lugar, consciência que você é crente, você é filho de Deus. E segundo, não negocie seus valores por nada. E outra coisa, tem cursos que são de 2 anos e meio, 4 anos, 5 anos, medicina que é 6 anos mais 2 de residência, né? Mas isso passa. Agora, passe bem e deixe um bom rastro lá dentro. E outra coisa, procure os intervalos bíblicos, né? Claro, ali se prega a palavra de Deus, ali se louva ao Senhor, ali se adora a Deus e Deus tem feito maravilha, como Caio testemunha muito bem disso. Aí, pastor, depois tem alguns livros para mostrar. Isso. Estou vendo que sobraram ainda alguns. Sobraram aí. Estou tendo cuidado de dizer a vocês, não esqueçam das Escrituras Sagradas, mas tem livros que podem ajudar. E, meu irmão, se você presenteia alguém, um colega de sala de aula, pronto, é simples, né? Os jovens aqui que passaram o programa inteiro chorando por no intervalo, o pessoal apresenta os jovens, né? Tem um muito bom, né, de Charles Colson, né? Colson, A Fé em Tempos Pós-Modernos. Muito bom, linguagem clara, né? Onde se encontra? Vou fazer comercial da nossa casa, né? A Bereia tem. Entra lá no site da Bereia, tem lá. São livros excelentes que você pode usar eles para evangelizar. Você também pode usar para evangelizar. Outro, esse aqui eu acho que é um fantástico. Esse aqui é um livro que amo muito. Jesus entre os Outros Deuses, de Ravi Zacarias. Seu autor já morreu, mas é uma defesa inédita acerca do cristianismo, né? Da singularidade do cristianismo. E por último, para as questões do dia a dia, Fundamentos Inabaláveis, né? Aqui se discute de tudo um pouco, né? Do aborto à eutanásia, né? Do ponto de vista cristão. E você vai ver, a Bíblia está certa. Mas, meu querido irmão, não esqueça do mais importante, Palavra de Deus, acima de tudo. Amém. Então, foi dada aqui, né, as indicações de ferramentas que podem servir para lhe auxiliar dentro de uma faculdade, a começar, como o professor aqui bem frisou, com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Né? Não deixe de ler a Palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma e também a ferramenta que vamos usar para nos defender diante das adversidades que vão se apresentar. A Palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e 20, que somos embaixadores de Cristo. Isso quer dizer que onde quer que estejamos, seja em tempo e fora de tempo, seja em casa, na escola ou na universidade, seja na igreja ou com amigos da universidade, nós temos uma responsabilidade como representantes do reino de Deus aqui na terra. Amém. Defender a fé na universidade é estar preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Como escreve, né, o apóstolo em 1 de Pedro 3,15. Mas também é viver o evangelho em tudo que pensamos, em tudo que falamos e como agimos. Isso aí. Todo crente é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. E este chamado se estende também para o ambiente universitário. Por isso, orar por um amigo que está passando por dificuldades, oferecer respostas para quem tem dúvidas sobre a fé e oferecer esperança, mesmo em momentos de dificuldades, são algumas das maneiras que o cristão pode
responder o seu chamado dentro da universidade. Responder esse chamado é um mandamento divino. Portanto, que toda a nossa maneira de Glória a viver glorifique nosso Criador. E que, apesar de questionamentos e provas, nós possamos viver o Evangelho todos os dias, sabendo que nós somos embaixadores de Cristo e que Ele nos deixou o Espírito Santo como testemunha de sua verdade. E Ele sempre está conosco e nunca nos deixa sozinhos. Amém. Eu tenho certeza que essa conversa aqui hoje trouxe muita edificação para a sua vida, como trouxe para nós que estamos aqui. E você que ficou ligadinho no Espaço Jovem até agora, se você entrar neste momento no nosso Instagram da Rede Brasil, você poderá participar do desafio Espaço Jovem. E quem responder primeiro corretamente ganhará um dos livros que foram apresentados aqui como indicação pelo professor durante o programa de hoje. Então corre lá, responde o mais rápido possível, lembrando, corretamente, para que você possa ganhar um dos livros que aqui foram indicados. Professor, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente. Eu sei que o assunto é um assunto bastante vasto, dá para a gente conversar aí em outras partes. Quem sabe não temos a parte 2, parte 3 deste programa, mas queremos agradecer a Deus por ter enviado o senhor através do nosso pastor presidente. Eu agradeço a Deus, agradeço ao nosso amado e querido pastor presidente, meu pai na fé, pela oportunidade rica, de estar aqui com vocês. Isso é para mim uma oportunidade singular, estar aqui no Espaço Jovem, estar revendo o senhor, estar revendo uma boa parte de alguns eu estou conhecendo agora e outros eu já conhecia aqui lá da área 13. De vez em quando Deus me dá a oportunidade de estar escalado lá, principalmente em Conselheira Guiar, sempre chego por ali, pela misericórdia de Deus. Mas estou muito feliz, já Caio aqui, que tinha feito tempo que eu tinha visto, que Deus abençoe a todos, E aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, que não pôde estar aqui. Minha esposa sentimos a falta da irmã Meire. Verdade. Sempre sente a falta da irmã Meire. Neuropsicóloga, ela tem os atendimentos e até o presente momento não foi possível ainda redirecionar esses atendimentos, mas mais cedo ou mais tarde, na oportunidade, ela vem para cá também. E eu vou ver se trago o Júnior, Quer dizer, eu digo, o Júnior, meu menininho, ali é a minha riqueza, Eu digo que quando eu casei, fiquei rico. E depois que tive Júnior, fiquei milionário, Tem 2 aninhos, o bichinho daqui no dia 24 de agosto está fazendo 2 anos. Ali é a bênção que Deus nos concedeu. É o famoso pai coruja. Para quem verdade, verdade. Quando o senhor trazer Júnior, a gente traz Valentim para fazer companhia. Eu acho que na próxima, se assim for a vontade do Senhor e nosso pastor nos der essa oportunidade, então fica aqui, estou muito feliz, muito emocionado de estar aqui junto com vocês, contribuindo com a igreja do Senhor Jesus, porque tudo que a gente faz é para a igreja e para que vidas sejam edificadas e outras venham ser alcançadas pelo poder do Evangelho de Deus. Glória a Deus. Irmão Caio, estamos felizes também, que Deus te abençoe e que possa vir mais vezes também para estar aqui compartilhando com a gente a sua experiência. Amém. Evangelista Samek, a irmã Azenate, para mim foi uma honra poder participar aqui mais uma vez do programa Espaço Jovem, dessa vez aprendendo com o professor Jonas Santana. É muito bom ouvi-lo, a gente fica aqui bem atento, aprendendo um pouco mais de todos esses temas que foram aqui abordados. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente pelo investimento que tem dado em nós jovens. Também agradecer, como eu já havia mencionado no início, o meu coordenador, o pastor Levi Barbosa, e também aos meus pais, que provavelmente agora estão me acompanhando, o presbítero Ezequias, a irmã Dione, meus irmãos, Ezequias Júnior e Ana Karine. E um grande conselho que eu quero deixar para os jovens é que a universidade não desvia os jovens cristãos, mas é a falta de fundamentação da fé. Então aproveite o tempo que você tem para poder se embasar, conhecer mais de Deus, se aproximar mais dele, ler a palavra de Deus, porque é ela que vai nos garantir a vitória independente das dificuldades. Então não tenha medo da universidade, não subestime, mas você entra lá e saia vitorioso. Em nome de Jesus. Amém. Queremos deixar também nosso agradecimento aqui a todos os jovens que vieram da área 13. Os que não puderam vir, em outra oportunidade estarão aqui também conosco. Agradecer ao evangelista Fábio Benício, que Deus continue abençoando. Esperamos vocês aqui mais vezes para estarmos aqui louvando o nome de Jesus. Professor, a gente sempre termina fazendo uma oração. Eu tenho certeza que pessoas que estão participando, há quem já terminou sua faculdade, outros vão entrar ainda e estão aí encarando esse desafio e precisam
da oração. Então fique à vontade para estar orando por nós e pelos que estão em casa também. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos falar com Deus. Você que está em casa, se você puder, dobre seus joelhos, ou se não, curve sua cabeça. Vamos falar com o Senhor Jesus, aquele que é o dono da vida e que tem te dado vida, tem te dado graça. E se você ainda não é crente, não aceitou Jesus como Salvador de sua vida, aproveite a oportunidade que Deus está lhe concedendo através desse canal de comunicação. Procure uma pessoa próxima de você que seja crente e vai orar por você e você aceitar Jesus como Salvador. Você vai ver como é bom ser crente. E você, amado irmão em Cristo Jesus, estude e ore, porque grande é o caminho. Uns Deus irá usar no púlpito da igreja, mas tem outros, jovens da igreja, que estão sendo preparados para ser usado dentro dos consultórios, ser usado dentro das empresas, fazer o que ninguém faz. Aleluia. Deus separa uns para o púlpito, para o ministério, mas talvez seja seu caso, que eu esteja falando para você. Deus vai permitir você entrar na universidade, você vai ser moldado, preparado pelo Senhor e vai ser usado em áreas onde muitos pregadores não conseguem entrar. Você vai ser um vaso à mão de Deus. Se prepara, porque você vai ver Deus lhe usar em ambientes muito grandes, muito maiores, e até lhe levar para fora do Brasil. Aleluia. Porque Deus ainda é o Deus de providência. Amém. E é o Deus que ainda fala. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Glória a Ore Deus. conosco. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai da misericórdia, Te agradecemos, Pai. queremos te agradecer, Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe as nossas vidas em tuas mãos, meu Pai, como sinal de gratidão a ti. E nesse momento, meu Cristo, que nós estamos orando, Pai eterno, tem misericórdia desse jovem que está ansioso porque não sabe ainda que curso há de fazer. Dá uma direção. E desse que sabe que vai fazer, mas que está com medo da prova. Pai eterno, traz a calma, traz a tranquilidade. Concede condições, sabedoria e entendimento àqueles que estão se preparando. Deus, utiliza os teus servos, transforma em verdadeiros instrumentos teus, meu Pai, dentro das universidades, para que teu nome venha a ser glorificado. E, Pai eterno, queremos orar nesse momento por aqueles que estão assistindo um programa, mas ainda não são crentes. Senhor, vai nessa mente, vai nesse coração, trabalha nessa vida, conquista essa vida para ti. Toca nessa alma que está aí e aquele que está no hospital nos ouvindo nesse momento. Tu és o Deus Jeová dos exércitos que sara. Vai lá na alma, visita esse quarto, meu Deus. Faz com que a tua graça, teu amor, nesse momento, se manifeste nessa vida e cura seja liberada e também o batismo com o Espírito Santo chegue nesse ambiente. Nós te pedimos e te rogamos isso, no nome daquele que é poderoso, no nome santo de Jesus. Amém. 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 E o programa está chegando ao final, mas eu queria aproveitar e mandar saudação rapidinho para Lucinete Chagas de Bezerros, para o irmão Geraldo, para sua esposa, irmã Cineide, e para a filha Gabriele, e para a irmã Elba, que é a esposa do pastor Noronha, que disse que assiste todos os sábados. Deus abençoe e, se o Senhor nos permitir, estaremos juntos no próximo sábado. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. Vamos terminar cantando?